Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Meu nome é Denis Skorkowski, sou graduado pela Faculdade de Direito aqui no Mackenzie, fiz mestrado, estou fazendo mestrado na mesma instituição e faço parte de um grupo de pesquisa chamado Políticas Públicas como Instrumento de Efetivação para a Cidadania. Esse grupo está vinculado ao programa de pós-graduação stricto sensu em Direito Político e Econômico. Eu estou aqui para contar para vocês os últimos trabalhos que a gente tem desenvolvido nesse grupo. A ideia é que, periodicamente, a gente selecione um tema, um macrotema, para trabalhar, e aí cada pesquisador vai afunilar essa pertinência temática e trabalhar esse macrotema em cima da sua área de pesquisa, em cima da sua área de atuação. O último tema que a gente tem trabalhado é a questão da tecnologia e sua aplicação no direito. No meu caso específico, eu trabalhei a tecnologia em sua relação com o sistema de precedentes vinculantes. Bom, cada pesquisador escreveu um artigo e a ideia é que todos esses artigos sejam compilados e disponibilizados para vocês numa obra coletiva. Eu estou aqui para convidá-los a ler o meu artigo e eu vou falar um pouquinho sobre ele. O objeto de pesquisa, o aspecto metodológico partiu da seguinte premissa. O Poder Judiciário tem tido uma atuação diferenciada nos últimos tempos. Os holofotes têm sido apontados para o Poder Judiciário. E com isso a atividade judicante foi sendo transfigurada nos últimos anos. A partir da Constituição Federal de 1988, mas não só a partir daí, antes disso já havia alguns sinais, a gente conseguiu verificar um movimento de aproximação do sistema civil law, que é o nosso sistema brasileiro, com o common law, sistemas essencialmente anglo-saxônicos. E a partir daí, a gente tem visto uma implementação gradual de um sistema de vinculação de precedentes aqui, dentro da nossa lógica processual, dentro da nossa lógica constitucional. A gente sabe que os órgãos julgadores têm tido a árdua tarefa, hoje em dia, de criar o direito. É claro, a gente tem vivenciado um movimento de principialização do direito. As normas têm sido cada vez mais semanticamente abertas, normas abstratas. E aí fica a critério de cada julgador julgar de uma ou de outra maneira. Isso é positivo por um lado? É, porque permite que o ambiente jurídico caminhe ao lado do ambiente social. Se eu tenho normas abertas, eu consigo fazer com que essas normas repercutam aquilo que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Por outro lado, isso traz algumas dificuldades, e aqui eu estou me referindo especificamente à questão da imprevisibilidade judicial, também denominada por outros autores como instabilidade decisória. Alguns outros autores ainda falam em loteria judicial, o que significa que casos semelhantes muitas vezes são julgados de maneira diferente. Bom, o sistema de vinculação de precedentes serve justamente ao propósito de combater a imprevisibilidade judicial. Por quê? Porque pela lógica precedental, decisões anteriores são replicadas em casos atuais, claro, desde que haja similaridade fática e similaridade jurídica. Com isso, a gente evita essas decisões dissonantes, a gente evita a imprevisibilidade judicial, a gente consegue atingir segurança jurídica, que é um dos nossos princípios ordenadores da nossa Constituição brasileira. E o que isso tem a ver com tecnologia? É que as respostas elas não têm sido dadas tão somente no aspecto jurídico. Existem respostas sendo dadas no aspecto extrajurídico. Por exemplo, diversas inovações tecnológicas sendo aplicadas no direito. Existência de Lawtex, temos o projeto Vitor do STF, que é um projeto cujo propósito é a absorção de metadados para fins de aferição de admissibilidade de recursos extraordinários e diversos outros exemplos. Aí vocês me perguntam, o que isso teria a ver com a lógica precedental em si? O meu objeto de pesquisa, o questionamento que eu trouxe para vocês por meio do meu artigo é o seguinte: poderíamos artificializar essa lógica precedental? Em outras palavras, é possível extrair o elemento humano dessa dinâmica de formulação de precedentes e em substituição colocarmos computadores, máquinas? É possível que em algum momento a inteligência artificial faça às vezes da atividade decisória exercida pelo Poder Judiciário? Claro, é uma pergunta tormentosa, a gente tem a possibilidade de avaliá-la sob diversos aspectos, diversos pontos de vista, e o que eu procurei dar tem relação com um movimento
que eu estudei, que alguns autores chamam de desenvolvimento incremental do direito. Mais ou menos, para vocês terem uma ideia, o que significaria desenvolvimento incremental do direito. O desenvolvimento incremental do direito parte do pressuposto que o sistema jurídico ele tem que alcançar o ideal, uma fórmula equilibrada entre estabilidade e mutabilidade. Não basta que a gente tenha só estabilidade, porque a sociedade está sempre em constante transformação. A sociedade é dinâmica e a gente precisa dar aso a essa dinamicidade. Então, além da estabilidade do sistema jurídico, a gente precisa ter um sistema jurídico que tenha mecanismos que o tornem também dinâmico. O sistema de precedentes serve a esse propósito. Pelo sistema de precedentes, o órgão julgador tem à sua disposição diversas técnicas de julgamento. Eu referencio algumas delas no meu artigo. O distinguishing, que nada mais é do que a técnica de distinção de precedentes vinculantes, e o overruling, que é a superação de precedentes vinculantes, quando a gente percebe que uma tese vinculante não é mais congruente do ponto de vista social e aí é preciso revogá-la, substituir o novo por algo ainda mais novo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, a princípio, me parece que o sistema de precedentes vinculantes convoca uma atividade, um jogo de modulação temporal do direito absolutamente complexo, abstruso. A princípio, dificilmente substituível pela inteligência artificial, ainda que a gente assuma que a inteligência artificial será capaz de substituir plenamente a atividade cognitiva humana. Esse é um dos pontos que eu abordo, tem algumas outras questões que também eu trago no meu artigo para engrossar o caldo dessa curiosidade acadêmica, mas eu não vou dar todos os spoilers aqui, o meu propósito aqui é convidá-los a ler o meu artigo. Então, eu paro por aqui, espero encontrá-los pela via do meu texto, lá vocês vão encontrar meu e-mail, também podem me encontrar nas redes sociais, e assim a gente aprofunda esse debate e continua debatendo a aplicação da inteligência artificial no sistema de precedentes vinculantes. Obrigado, até mais.